você pega, por exemplo, o pessoal que fugiu da Síria para a Europa, eles não estavam fugindo só da guerra. Eles estavam fugindo também de condições absolutamente impossíveis de sobrevivência. Você pega o Nordeste brasileiro, que era uma região semiárida, né? Onde chove 250, 300 milímetros por ano, essa pouca chuva está diminuindo. O que é lá na Síria lá uma assim, impossível de sobreviver? Como é que é? Porque você tem uma taxa de precipitação onde você não consegue produzir alimento nenhum ali. Uhum. Aí você não tem recursos naturais, você não tem produção de alimentos. O que a população vai fazer? Uhum. Vai ficar ali e morrer? Não, ela vai migrar. Ela vai migrar para algum lugar que ela acha que ela pode ter melhor condição de sobrevivência, né? Isso está acontecendo num monte de regiões do nosso planeta, às vezes de uma maneira clara e explícita, às vezes a gente nem percebe, né? E, no caso do Brasil, o exemplo mais claro é o Nordeste, né? Então, o Nordeste pode se tornar uma região totalmente árida, que a pouca agricultura que tem, as poucas cisternas que tem, que o pessoal consegue acumular de chuva, daqui a algumas décadas pode não ter nem isso. E aí a gente tem que decidir o que é que a gente faz como o Brasil com a população que mora numa região que vai ser impossível sobreviver já nas próximas décadas. Uma coisa, falando do Nordeste, tipo, você tem aquela região toda, uma região semiárida, só que eu não lembro quem que eu estava ouvindo falar sobre isso, de que existem algumas regiões cujo o microclima já caracteriza, na verdade, região árida, tipo, completamente árida. Então, o microclima. Seria um clima, clima local, assim, uhum. tipo, que nem a cidade de São Paulo tem o seu microclima. Uhum. Isso. Então, o norte da Bahia, divisa com Pernambuco, Alagoas, aquela região, era uma região semiárida. Hoje, dados do CEMADEM e do INPE mostram que já se tornou uma micro-região onde chove menos de 150, 180 milímetros por ano, que é caracterizado de uma área desértica. Então, a população que está ali vai ter que ser deslocada para outras regiões, né? Isso daí aconteceria naturalmente, só que num espaço de tempo muito maior? Não. Na verdade, as mudanças climáticas estão mudando o padrão de transporte de vapor d'água e da chuva. Essa é a grande questão, né? Sempre choveu pouco na Califórnia, né? Só que está chovendo menos ainda do que aquele pouco. E tem algumas regiões que está chovendo mais, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul é o exemplo claro aqui no Brasil. Agora, você viu o que está acontecendo lá na região de Florianópolis, Exatamente. Camboriú? Tá um caos lá por conta de chuva. Tá um caos. E anualmente vem acontecendo isso. E aí o Brasil tem que se preparar para isso. Quer dizer, hoje tá dando inundação em Camboriú, amanhã é outra cidade, amanhã é outra cidade. E a gente não tem uma defesa civil, né, preparada para isso. Quer dizer, isso é absolutamente urgente. A gente viu na enchente que teve no Rio Grande do Sul, a maior parte das pessoas que estavam ajudando eram voluntários, alguns não sabiam sequer nadar, né? Sem equipamentos e sem treinamento, né? E o Brasil é a nona maior economia do nosso planeta. A gente não precisa passar essa vergonha. E tem um outro ponto, né? Que eu particularmente acho um absurdo, não sei que sentido que faz e o que acontece na cabeça de autoridades para permitir isso. Cidades sendo reconstruídas exatamente nas mesmas localidades. Exato. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. O que aconteceu lá em Porto Alegre, foi anormal, não tinha sido a primeira vez a acontecer. Toda aquela região que foi inundada. Aquilo, de alguma forma, a gente pode entender que vai piorar e, de alguma forma, faz parte do leito da expansão. Eu não sei, aquilo é um rio, né? Isso. Esqueci É o um nome. vale. Mas ainda falou-se, não, vamos reconstruir em outro lugar. Não, vamos gastar dinheiro reconstruindo aqui mesmo, para daqui 10 anos voltar a acontecer a mesma coisa. Exato. Isso foi uma decisão do governo do estado, é isso? Eu não sei de quem, eu não sei como é que funciona isso. Eu também não sei qual foi o mecanismo, mas isso daí é uma questão que a regulamentação de uso do solo no Brasil tem que agora começar a levar em conta esses eventos climáticos extremos. Aqui em São Paulo tem um bairro que inunda a cada 2, 3 ou 4 anos. As pessoas não saem de lá
basicamente porque não tem condições de ir para outros locais. E o que é importante? A população que é afetada é a população de baixa renda. É a população mais vulnerável. Né? Raramente no Brasil você vê casa de gente de classe média ou da classe mais alta tendo a sua casa inundada, levada pela água, etc. e tal. Quer dizer, então tem um aspecto de injustiça social aí que é enorme. Por isso é que lá em Los Angeles você vê na televisão, olha, a casa do milionário X queimou inteira, a casa do milionário Y queimou inteira. Isso aí eu vi bastante. Você viu isso daí, né? Quer dizer, e a casa do João e da Maria aqui, que vai demorar 20 anos para conseguir reconstruir alguma coisa da vida deles. Pois é, eu morava, na minha infância, né? Eu nasci e morei em Taboão da Serra, não sei se você conhece. Não conheço. É conurbado aqui com São Paulo, né? E eu morava perto de um rio Pirajussara, enchia. Eu morava num prédio, no primeiro andar, ainda tinha o privilégio de morar num prédio. Agora, o pessoal que morava nos arredores, era água para cima do teto da casa. Isso. Perdia tudo. E assim, era sempre o helicópterozinho lá, era da Atena. A gente lá, eu criança ali vendo da Atena, olha ali, a gente ali, porra. E casas debaixo d'água. Mas é um povo que ele já é silenciado por si, naturalmente. Isso acontece, aparece um dia no Cidade Alerta ou qualquer outro programa. E nesses programas, na verdade, mais populares, assim. Isso. Agora, não é levado a sério, né, cara? Não é levado a quantos anos? Agora parece que a situação lá melhorou, mas quantos anos? Demorou 20 anos para fazer alguma coisa para mudarem a situação naquela área e tirarem aquelas pessoas dali, porque não havia condições de pessoas estarem morando praticamente no leito de um rio, né? É isso mesmo. Enfim. Mas assim, a gente não tem nenhuma boa notícia, cara. Olha, a boa notícia é o seguinte, ou a gente muda ou a gente muda. A boa notícia é o seguinte, a gente está percebendo que está chegando no limite. Estamos percebendo isso? Não precisa ser muito esperto para perceber que o seguinte, não dá para continuar nessa trajetória. Eu acho isso uma boa notícia. Ainda tem alguém falando que não existe Esses desapareceram, sumiram do mapa. Que bom. Porque qualquer pessoa pode perceber que o clima mudou, e mudou bastante, né? E quem foi responsável por isso foram esses eventos climáticos extremos, né? Grandes secas, grandes inundações, etc. e tal. Tornou a face da mudança climática mais visível do que era 10, 20 ou 30 anos atrás. Isso que o Paulo está falando é uma coisa bastante interessante, porque quando a gente fala de ciência, e é por isso também que a ciência é muito importante, que ela traz à luz do nosso entendimento coisas que não são de fácil observação, não são de observação direta. Então, traz um olhar indireto para fenômenos e diversas coisas, diversas situações. Então, mas essa situação do clima, se você pegar e você for lembrar como que era, isso não precisa de muito esforço, é só você. Quando eu era mais jovem aqui, como que era o regime de chuvas? Cara, você vai perceber que está acontecendo uma mudança gritante e a gente individualmente consegue notar isso. Sem dúvida. Regime de chuva, seca, está muito rápido mesmo, tá?